Glória a Deus, a paz do Senhor. Quis trazer uma reflexão baseada em Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Temos na nossa reflexão, levanta-te. A citação do texto que nós lemos, Efésios 5, verso 14, ela vem de Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Lá o povo de Israel é comparado à filha de Sião. Sabemos que naquela época o povo de Israel estava vivendo em cativeiro, né? Pegando as referências do capítulo 44 de Isaías até o capítulo 66, né? Onde o profeta ele está mencionando, falando sobre o cativeiro do povo de Israel. E então o povo de Israel estava vivendo numa terra, se sentindo abandonado, situação difícil, né? Às vezes até de miséria. Mas já o texto que nós lemos em Efésios 5,14 fala do sono da indiferença. E a ordem, né, em ambos os textos é a mesma: levanta-te, põe-te de pé. Essa capacidade de levantar-se, de despertar-se, né, espiritualmente falando, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor, né? É o próprio Cristo. E Isaías ainda tem uma segunda ordem: levanta-te e resplandece. E essa luz ela deve resplandecer em nós e através de nós. Mas a pergunta que queremos deixar aqui é: onde estão aqueles que precisam ser levantados? E quem são esses? Os que precisam ser despertados ou levantados estão nas ruas. Lucas capítulo 7, do 11 a 17, é o texto que fala do filho da viúva de Naim. A título de informação, o nome Naim significa conforto ou consolação, é o mesmo que Naum. Aquele jovem morto era filho único daquela mulher, e aquela mulher ela dependia totalmente, integralmente do seu filho. Caso tivesse algum bem, alguma coisa, aquela mulher não poderia administrar. Portanto, não estava apenas morto aquele jovem, estava também morto aquela mulher. E também a multidão que acompanhava aquele cortejo fúnebre eram mortos vivos espirituais. Trazendo para os dias atuais, temos também multidões de pessoas que são mortos vivos, que andam pelas ruas da cidade, dos bairros, né? Mortos, cheios de problemas, sem comunhão com Deus e com o seu próximo. São mortos vivos, como diz Efésios 2 e 2, mortos espirituais. E nesse contexto de morte, de choro, de desespero, aparece Jesus. Jesus é aquele que aparece para mudar a situação. Aparece aqui no versículo número 13. Lucas 7,13, Jesus vai dizer: não chores. E Jesus vai e se dirige até aquele jovem que estava provavelmente numa esteira, não era um caixão, não existia caixões como os dias de hoje, né? O corpo ia mais ou menos como fosse uma esteira de palha e todas as pessoas poderiam ver quem era, né? Que estivesse em cima daquele que seria sepultado. Ele se dirige àquele defunto e diz: moço, jovem, a ti te digo, levanta-te. E a sua vida foi restituída. Deus, ou Jesus, melhor dizendo, deu a ele vida nova, né? Deu vida àquela multidão que estava triste, deu vida àquela mulher que estava sem esperança. Diante de certas situações, às vezes nós nos sentimos impotentes. Mediante tudo que nós temos visto e ouvido nesses últimos meses, nós ficamos impotentes diante das situações. Mas Deus é aquele que visita, que nos visita e que nos surpreende. E naquela multidão de mortos-vivos que estavam ali, pessoas sem esperança, pessoas que estavam também acompanhando, e pessoas hoje também que estão, né, pelas ruas da cidade, dos bairros, né, da nossa comunidade, que não sem esperança, eles também precisam ter um encontro com Jesus. E nós somos responsáveis nessa época, nesse período, para pregar a palavra de Deus em meio à multidão. Nós hoje devemos ir no meio desses mortos-vivos e anunciar a palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam mortos, estavam
passivos, estavam dormindo, estavam estagnados diante do problema. E nós não podemos ficar indiferentes. Jesus não ficou indiferente ao problema daquela viúva. Precisamos despertar. O segundo grupo que precisa ser despertado são os que estão na igreja. Na igreja, não é? Na igreja. Lucas, a partir do capítulo 8, a partir do verso 41, nós encontramos um milagre do filho, aliás, da filha de Jairo. Jairo vai depositar toda a sua confiança em Jesus, porque ele viu em Jesus a solução para o seu problema. Quando nós analisamos o texto, nós vemos que Jairo, ele se arriscou muito. Jairo tinha uma influência na sociedade, ele tinha um cargo na sinagoga, ele era alguém, Jesus era muito mal visto, era muito malquisto pelos seus contemporâneos, principalmente pelos líderes religiosos da sua época. E Jairo vai até ali e se humilha perante Jesus. E com certeza isso não foi fácil para Jairo, né? Deixar todo o seu orgulho, deixar todo o seu cargo, toda a sua posição e humilhar-se diante de Jesus. Os fariseus que perseguiam a Jesus, e Jairo tinha responsabilidade entre os líderes religiosos da sua época. Mas isso não foi um obstáculo, pelo contrário, isso fez com que ele se aproximasse de Jesus pela fé. E pela fé Jesus diz a ele, no versículo 50, crê somente, a menina não está morta, ela vai ser salva, ela vai ser curada. Jesus pediu apenas uma coisa de Jairo, Jesus pediu fé. Jesus também nos pede fé nos momentos de incerteza, quando os problemas fogem à nossa capacidade, quando nós temos condições de resolver os problemas. A única coisa que podemos fazer é colocar nas mãos de Deus. Nós temos nós mortos também, muitas vezes em nossas casas, em nossas igrejas, mortos porque conhecem a palavra de Deus, mortos porque não têm fé na palavra do Senhor, mortos porque não têm coragem de se achegar a Jesus, mortos porque estão nos bancos, sentados, sem esperança, sem disposição para buscar a Deus, mortos porque riem e duvidam do poder de Jesus, mortos porque não se preocupam em evangelizar os perdidos. Mas Jesus quer ter um encontro com esses mortos para dizer: levanta-te, tu que dorme, desperta dentre os mortos. O terceiro grupo de mortos, eles estão nas tumbas da opinião humana. E nós vamos para João capítulo 11, a partir do versículo 11, nós encontramos ali o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, nós conhecemos a história. Ele estava enfermo, seus irmãos mandam chamar Jesus. Jesus se demora cerca de 4 dias. Só Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz que chegou o momento de despertar Lázaro, de acordar Lázaro. E Jesus vai, e seus discípulos vão opinar apenas dizendo que não era prudente Jesus ir, porque Jesus estava sendo perseguido, Jesus não seria bem recebido. Os discípulos, eles duvidaram de Jesus. E aí começa aqui a nossa reflexão. As opiniões humanas nos impedem de receber vida de Jesus. As opiniões humanas, muitas vezes dentro da igreja, há pessoas morrendo, há pessoas se acabando, e muitas vezes líderes e irmãos na fé ficam até perturbados, dão opiniões, mas opiniões que são estorvo, que são impedimento, e acabam muitas vezes não apelando para o Senhor. E o Senhor muitas vezes ele tarda em vir, tarda em responder, tarda em agir, para que as opiniões humanas possam ser esvaziadas. Não importa aquilo que dizem, não importa aquilo que pensam, não importa aquilo que fazem. Jesus apenas pediu uma coisa, 2 coisas nessa passagem. Jesus vai pedir a cooperação humana. Jesus, em primeiro lugar, pede para retirar a pedra. Você já ouviu tantas mensagens, né? Retirar a pedra, tirai a pedra. E depois Jesus vai pedir: desatai-o e deixai-o ir.
E a mensagem é para que o Senhor opere em nosso coração, para que o Senhor opere em nossas casas, em nossas vidas. Nós devemos cooperar com Ele. De que maneira? Abandonando as nossas opiniões, as opiniões humanas, e agir de acordo com a palavra de Deus. Foi agindo de acordo com a palavra de Jesus que a pedra foi removida, foi agindo de acordo com a palavra do Senhor que desataram Lázaro, que estava enfaixado, foi seguindo a vontade e a direção de Deus, submetendo a palavra de Deus, que veio o milagre. Agora, outro texto que eu queria também colocar aqui, incluir, que nós já lemos aqui, né? Aliás, nós já citamos, mas não lemos, Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2, que diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Também aqui no texto, na passagem de Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: e digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Queridos, levantar-se é sempre vontade de Deus para o homem. Ele quer nos ver de pé e acordados. Foi o que ele disse para o profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, levanta-te e põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ezequiel 2:1. É momento de acordarmos da nossa sonolência espiritual, do nosso comodismo. É momento de resplandecermos neste mundo como luz, como luzeiros neste mundo. Aí nós lembramos também do homem da mão ressequida, o homem da mão mirrada, lá de Lucas 6:8, onde Jesus diz para aquele homem: levanta-te, fica de pé, levanta-te e fica de pé. E também lá em Lucas capítulo 21, lá no verso 36, você pegar o contexto dos dois versículos anteriores, o 34 e 35, ele está falando sobre a sua vinda. E nesse texto especial de Lucas 21 e 36, ele diz: quem poderá ficar de pé diante da vinda do Filho de Deus? O Senhor quer que nós despertemos, o Senhor quer que estejamos de pé. O texto aqui que nós lemos de Lucas, de Romanos 13, 11, nos diz que o tempo, o tempo aqui que aparece no original é kairos, tempo determinado, tempo oportuno. E tempo aqui está no presente ativo. Isso é tempo, momento é agora. O momento é agora da decisão, onde precisamos acordar, despertar do cochilo espiritual. Além disso, esse despertar aqui em Romanos 13:11 traz um sentido de reviver para uma vida maior de santificação. O apelo do Senhor, que está voltando para galardoar os seus servos, galardoar a sua igreja, embora que muitos não creiam, não acreditem mais, Esse apelo que o Senhor está voltando para recompensar os seus servos. Nós que vivemos num período de trevas, de incerteza, num momento de dúvidas, Não sabemos quando a crise ela vai passar totalmente. Mas o Senhor disse: nesse mundo de incertezas, de pecado, de perversidade, Paulo nos diz através do Espírito Santo, o Senhor diz para nós que devemos ouvir a voz do vigia noturno. O Espírito está dizendo que amanhã já está raiando, que a noite da incerteza, da dúvida, a escuridão está passando. Se nós combinarmos com Malaquias 4:2, disse: para aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E quem precisa, irmão, ser despertado? Ora, quem precisa ser despertado são os mortos que estão mortos nas ruas, espiritualmente falando, que não tiveram ido em encontro com Jesus. Os que precisam ser despertados são os que estão nas casas, nas igrejas, e conhecem Jesus, mas estão dormindo no seu comodismo. Os que precisam ser despertados são os que estão nas tumbas das opiniões humanas, estão mortos, não têm fé, precisam ser despertados, acordados. É hora de acordar, é hora de despertarmos do sono,
Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa é a palavra de Deus para você neste dia. Que Deus te abençoe.